Deus. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus, a quem consagramos todo o nosso ser, toda a nossa vida, tudo o que somos. Amém, irmãos? Podeis assentar. Obrigado, Ministério de Louvor, por esse tempo tão precioso que nos conduz até a sala do trono. Eu queria saudar toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e gostaria também de cumprimentar todos aqueles que nos visitam, que não fazem parte ainda da nossa comunidade, da nossa igreja, dizer que todos vocês são bem-vindos, há um lugar para você. Eu não sei se você viu, se você não viu, você está vendo agora na TV que tem 3 folhinhas ali, né? Isso não tem nada a ver com aquele trevo de não sei quantas folhas que dá sorte, não, tem 3, e aquela que está faltando ali, 4, significa que há espaço para você na nossa igreja. Que Deus abençoe. No final do culto será servido um café para você, logo ali na saída, e eu convido você para passar por ali, deixar o seu nome, se você quiser se conectar conosco, se conectar com o pastor da igreja, se conectar com a igreja de um modo geral, vocês serão muito bem-vindos. Eu queria que a igreja recebesse então os nossos visitantes com uma salva de palmas. Eu quero convidar a igreja nesse momento, os jovens podem sair junto com o pastor Tiago para o momento que é só deles, e eu quero convidar os irmãos e as irmãs presentes aqui comigo para que abram a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, nós vamos meditar, nós vamos ler, nós vamos pensar sobre as palavras registradas neste capítulo, e o tema da nossa meditação, da nossa palavra é: existe um lugar de descanso. Eu queria que você soubesse disso. Eu queria que você se lembrasse disso. Eu queria que você trouxesse isso à sua memória na manhã de hoje. Existe um lugar de descanso. Eu vou ler a partir do versículo 28, ou apenas os versículos 28 a 30, mas vou evidentemente caminhar por esse capítulo todo com vocês para extrair desse texto as lições de Jesus para a nossa vida. Então, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra que foi lida. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está neste lugar, nós cremos que há um mover do Teu Espírito Santo neste lugar, nós cremos que Jesus espiritualmente, como diz aquelas cartas às igrejas do Apocalipse, do livro do Apocalipse, que Jesus está aqui passeando entre nós. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus presente que fala conosco. E nós cremos também, ó Deus, que a Bíblia é a Tua palavra. Nós cremos também que o Senhor é o Deus que, assim como agiu no passado, age no presente e vai continuar agindo, porque não tem início e fim. O Senhor é o início, meio e fim e tudo, porque o Senhor é eterno, ó Deus, de modo que as coisas que o Senhor fez no passado, o Senhor pode realizar novamente no presente e pode fazer mais uma vez no futuro. E nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra, declarando que nós precisamos aprender mais de Ti, nós precisamos receber mais de Ti em nós, ó Pai. Ó Deus, vem falar conosco, ó Pai, toque em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, algo que me chamou muita atenção essa semana foi quando eu abri o website da UOL, e é algo que eu quase não faço, esse website especificamente,
E eu me deparo com uma notícia ali, que numa determinada cidade, de um determinado estado brasileiro, uma mulher, ou uma determinada mãe de santo, para ser mais específico, colocou, então, na frente da sua casa, uma casa aparentemente de 3 andares, o túmulo, ou a estátua, melhor dizendo, de Belzebu. E a matéria dizia, talvez você ainda a encontre neste website, de que esse lugar se tornou um lugar turístico, onde as pessoas gostavam de ir para ver a imagem de Belzebu. Me impressionou mais ainda o fato de ser uma cidade não muito grande, uma cidade pequena, de que não houve nenhuma manifestação contrária àquilo. Pelo contrário, se tornou um ponto turístico. Mas isso por quê? Porque a cidade, na sua grande maioria, pratica religiões como a Quimbanda, Umbanda e algumas outras religiões dessa linha, que eu prefiro não mencionar o nome. Aquela mulher dizia que, ou diz a reportagem que a casa dela tem 3 pavimentos diferentes, eu não sei se são 3 pisos diferentes, mas há 3 lugares diferentes, e em cada um desses lugares pratica-se uma dessas religiões, ou seja, num é Umbanda, no outro é a Quimbanda, e no outro é alguma outra coisa que não me lembra o nome, e Belzebu está ali para ser reverenciado, para ser adorado, para que as pessoas que passem por ali possam pedir a bênção dele para as suas vidas. Se você virar a página da sua Bíblia, ou se for a mesma versão que eu tenho, a Nova Almeida atualizada, no capítulo 12, versículo 27, o título que vem aqui é Jesus e Belzebu. É um texto que fala que Jesus, sendo acusado pelos fariseus de que ele expulsava demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Mas vamos esquecer isso um pouquinho, vamos deixar isso de lado, e eu quero convidar você para ir lá para os primeiros versículos do capítulo 11. Primeiro nós vamos falar sobre os 3 primeiros versículos, quando um personagem muito importante na história bíblica e no preparo para a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, aparece numa situação muito complexa. Diz assim, a partir do versículo 2 do capítulo 11, quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar por outro? Que coisa curiosa, irmãos. Quem está no cárcere aqui não é o apóstolo João, mas João o Batista. João Batista é aquele que nasceu para cumprir a profecia de Isaías, dizendo que ele seria aquele que prepararia o caminho para o Senhor. É a voz do que clama no deserto, é aquele que se vestia com roupas de pelos de camelos e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre, que batizava no Rio Jordão o batismo de arrependimento. Aquele que tinha plena convicção de que o Cordeiro Santo de Deus já estava no meio do seu povo, e ele chamava as pessoas ao arrependimento, ele chamava as pessoas para endireitarem suas vidas, para receber aquele que de fato é o Messias prometido, que é Jesus Cristo. João Batista é aquele que, quando Jesus então se manifesta, aparece, ele então vira para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista é aquele que recebeu a honra
concedida a ele por Deus Pai, Filho e Espírito Santo, de batizar Jesus nas águas do Jordão, mesmo sabendo que ele confessa isso, que não era digno sequer de desatar, de tirar as sandálias dos pés de Jesus. E João Batista é aquele que, ao fazer isso, batizar Jesus, presencia a manifestação de Deus na sua Santíssima Trindade, ouvindo de Deus Pai: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E vê aquela pomba, símbolo do Espírito Santo, descendo, repousando sobre Jesus, como que Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, Jesus homem, para iniciar o seu ministério, cumprir a sua missão, e o próprio Jesus, que ele, João Batista, cria ser o Messias, o Filho de Deus, não um Filho de Deus, mas o Filho de Deus. João Batista presencia tudo isso, e agora ele está preso por causa de uma menina fútil, de uma mulher adúltera, e de um rei que dispensa palavras. E ele então se vê num momento de crise. E ele vira para os discípulos dele e fala: olha, perguntem para Jesus, eu estou aqui preso neste momento, ele é aquele que estava para vir, ou nós devemos esperar um outro? Nesse momento em que ele está preso, ele entra numa crise. E ele pergunta: mas será que de fato Jesus, esse que está fazendo estas coisas por aí, é de fato o Messias, é de fato o Filho de Deus? Ou nós devemos aguardar um outro? E se devemos aguardar um outro, não passa de um outro qualquer, que está usurpando o lugar daquele que virá ainda, mas que não veio, porque este não é. João se encontra em conflito. Enquanto o ministério de Jesus vai crescendo, João parece ser esquecido na prisão, e essa é a sensação que ele tem. E então surgem algumas dúvidas, como por exemplo, como conciliar os milagres de Jesus com a sua prisão? Se Jesus está fazendo milagres, se Jesus realizou milagres, por que eu estou preso aqui, eu que sou servo dele? Por que Jesus se silencia, se cala diante da minha necessidade? Eu estou aqui aprisionado, enfrentando essa prisão e essa humilhação por causa do nome dele, por causa da palavra dele, e eu não ouço uma palavra dele em meu favor. Por que Jesus, ou como explicar a intervenção de Jesus como Messias, que ele havia anunciado com a sua própria explicar a intervenção de Jesus como o Messias que ele, João, mesmo havia anunciado, com a sua própria situação agora, encarcerado, abandonado. Por que eu estou com problemas e Jesus continua levando a vida normalmente, como se eu não existisse e como se ele não se importasse comigo? Mas vem a resposta de Jesus a partir do versículo 4, que diz assim: então Jesus lhes respondeu a quem? Aos discípulos de João, que João enviou para fazer a pergunta. Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Há uma curiosidade aqui. Porque se nós temos de fato conhecimento de Deus e andamos com Ele, mesmo que passe pela nossa cabeça a ideia de que houve um suposto esquecimento de Deus em relação aos meus problemas, nós sabemos que isso não existe, porque a Bíblia fala que Deus não esquece de nós de maneira alguma. Mas isso pode gerar algum tipo de
desconforto em nós, quando estamos numa situação assim e pensamos que Deus se esqueceu de nós. Mas há algo interessante que eu queria que vocês percebessem, que quando Jesus responde, ele não condena João. Ele não repreende João. Ele não fala mal de João. Isso é o que Jesus não disse. Jesus não se virou aos discípulos de João e falou e o repreendeu, ou mandou a ele uma palavra de repreensão por causa dessa dúvida. Que é isso, João? O que está acontecendo contigo? Você não viu, você não testemunhou, você não me batizou. Você está perdendo a tua fé, você vai perder a salvação. Eu não creio que crente perde a salvação, crente verdadeiro. Mas Jesus não faz absolutamente nada disso. Porque Jesus se importa com João e o responde narrando as suas obras. Aquilo que ele estava fazendo. Olha, vai e diz para João o que está acontecendo. O que eu estou fazendo para que dissipe do coração dele, da mente dele, tudo que porventura esteja ali tentando convencê-lo de que eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, e outro ainda haverá de vir. E falando assim desses milagres de poder, Jesus prova que ele é o Messias, Jesus prova que ele tem palavra, porque o texto diz, anunciem a João o que estão ouvindo, o que Jesus falava, e vendo o que Jesus fazia. Essa é a resposta que Jesus dá para João. Sim, João, em outras palavras, eu sou o Messias. Olha o que eu estou falando e olha o que eu estou ensinando. E aquilo que eu falo, aquilo que eu ensino, eu não faço da boca para fora, porque eu mostro através das minhas atitudes e do poder de Deus que se manifesta através da minha vida. E finalmente no versículo 6, Jesus vai fazer uma advertência severa que nós deveríamos dar ouvidos. Jesus adverte sobre o perigo de não o reconhecer como Messias. O texto diz, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado, feliz é aquele que não desconfie de que eu de fato sou o Filho de Deus. Bem-aventurado aquele que não abre mão dessa certeza, dessa convicção de que eu sou o Cristo, o Messias, o prometido, o libertador de Israel, o salvador de Israel, o salvador daquele que vier a crer em mim. E então, depois de falar sobre essas coisas, Jesus faz algo tremendo, que é exaltar, enaltecer a pessoa de João Batista. Acompanhe comigo a partir do versículo 7, que diz assim, quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? O deserto era o lugar onde João vivia e pregava. Um homem vestido de roupas finas. Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, Jesus continua dizendo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. O próprio João Batista estava sofrendo violência. E os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir,
Ouça, até aqui. Então Jesus manda dizer a João aquilo que eu já expliquei, para dizer a ele, de fato, eu sou o Messias, olha o que eu estou ensinando, olha o que eu estou falando. E agora, talvez aquelas pessoas estivessem, ou alguns estivessem questionando a fé do próprio João Batista, que era conhecido por todos, porque ele batizava no Jordão, era uma figura conhecida, sabia por que ele estava preso, e Jesus então começa a falar sobre João Batista, ao ponto de dizer que dos nascidos de mulher não havia chegado nenhum outro como ele. E ainda assim ele estava preso, e ainda assim Jesus não foi lá libertá-lo, e ainda assim nós sabemos qual é o final dessa história de João Batista, porque ele não sai da prisão, a não ser o seu corpo para ser sepultado e a sua cabeça numa bandeja. Mas Jesus vai falar que João era um homem que não se curvava diante das circunstâncias desfavoráveis, ele não se curvava. Ele não era um homem agitado de um lado para o outro. Aliás, ele estava preso justamente por causa das circunstâncias desfavoráveis a ele, porque ele se levantava para denunciar o pecado de Herodes e de Herodias, e isso o levou para a prisão. Jesus vai dizer que ele era um homem que não trocava a sua fé pela sedução do poder. Por acaso ele usava roupas finas? Quem usa roupas finas são aqueles que estão no palácio, que detêm o poder. Não, ele usa roupas de vestes de camelo, se alimenta de gafanhotos e de mel silvestre. Ele não se vendia, ele não negociava a sua fé, as suas convicções por causa do poder. Ele foi um homem, Jesus vai dizer, escolhido e preparado por Deus para realizar uma grande obra. Foi sobre ele que os profetas falaram quando disseram que um haveria de vir antes de Jesus para preparar o caminho para o Senhor. E nós às vezes não conseguimos entender que é a obra de Deus, com perdão da redundância, é de Deus. Ou seja, é Ele quem sabe o que tem que ser realizado, é Ele quem sabe o que vai ser realizado, é Ele quem sabe o que precisa ser realizado. Nós apenas somos chamados para participar dessa obra, não para definir como vai ser a obra, quais são as regras, o que precisa ser feito, de que maneira deve ser feito, quando deve ser feito. Não, nós somos apenas chamados para participar disso. E João vai dizer, ele é essa voz, ele é aquele que foi enviado no propósito de Deus. Era isso que João precisava fazer. Não se render diante de ensinos falsos e mentirosos e chamar o povo ao arrependimento. Não se curvar diante das circunstâncias desfavoráveis e deixar de crer, não trocar a sua fé por ofertas capciosas ou por ofertas indecentes, como, por exemplo, o poder. Entender que ele foi escolhido por Deus e preparado por Deus para realizar uma obra, e uma obra que não seria fácil de ser realizada, envolveria, mesmo sem ele saber, uma morte trágica como ele sofreu. Mas nós vemos aí dos versículos 11 a 15, que a despeito de tudo isso, Jesus o enalteceu, Jesus o exaltou. Jesus disse que não houve na terra um homem nascido de mulher como João Batista. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa. Deixa eu tomar uma água para respirar aqui. Mas depois de esclarecer a pergunta de João, depois de falar para tomar cuidado com aqueles que servem de pedra de tropeço, depois de voltar a João, ou voltar a falar sobre João, da sua vida, do seu ministério, da importância da sua missão, dos versículos 16 até o versículo 24, nós temos aí também algumas lições importantes. Diz assim: mas a que compararei esta geração?
Prestem atenção a essa conexão, meus irmãos. Primeiro ele está falando de um homem que até então na terra não havia outro igual. Um homem de Deus, um homem de fé, que está passando por um problema, ou a sua natureza humana, porque o homem de Deus é humano. Mas Jesus ainda confirma quem ele é, e depois de falar da grandeza desse homem, da fé desse homem, da coragem desse homem, Jesus começa a perguntar, mas a que compararei essa geração? Agora se refere aos outros. É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e às vezes dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, Jesus se referindo a ele, comendo e bebendo, ou seja, fazendo o contrário do que João fazia. E as pessoas dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. E no capítulo 12, como nós já mencionamos aqui, ele é comparado a Beelzebu, ou pelo menos fazia o que fazia em nome de Beelzebu, porque de Deus ele não tinha nada. Jesus reprova aquela geração. Reprova a geração que rejeita os seus profetas, que rejeita os seus enviados. A gente precisa entender uma coisa, meus irmãos. Deus levanta homens, Deus levanta mulheres, alguns para uma dedicação total e plena ao ministério, como alguns pastores e líderes assim, outros para exercerem determinadas funções dentro da igreja, que não são de modo nenhum de menor importância, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios e etc. e tal. E aqui Jesus está reprovando uma geração que rejeita os seus enviados, porque aquela geração rejeitou João Batista e rejeitou também a Jesus. Mas olha a contradição, diz que João Batista, ele não comia nem bebia, ou seja, ele era um crente extremamente radical. E nós sabemos que ele de fato era extremamente radical. Ele era duro no seu discurso. Quando aqueles homens se aproximaram dele ali no Rio Jordão, quais são as palavras amorosas que ele usa? Raça de víboras. Chama os líderes religiosos de quê? De cobras venenosas. E ele foi rejeitado, ele foi condenado, ele foi morto. Mas aí vem Jesus, e Jesus tem uma personalidade diferente da personalidade de João. Ao invés de se afastar, ao invés de se esconder e aparecer apenas para fazer aquilo rapidamente, não, ele vai para o meio das pessoas. Ele se assenta na mesa das pessoas que os líderes religiosos consideravam pecadores, imundos, não dignos da presença do Messias. Como pode ser ele o Messias se ele toca em leprosos? Como pode ser ele o Messias se ele faz coisas absurdas no dia de sábado, que é o dia santo do Senhor? Então nós temos de um lado um radical e do outro lado um quebrando. Eu espero que vocês entendam isso, né, que eu não estou falando muito teologicamente, ou profundamente teológico, né, um quebrando determinados tabus ou tradições dos líderes religiosos, e tanto um quanto o outro é rejeitado. É mais ou menos o seguinte: vocês decidem o que vocês querem. Tem hora que vocês falam uma coisa, tem hora que vocês falam outra coisa. Vem um de um jeito, vocês reclamam, vem outro do outro jeito, reclama também. Faz de uma maneira, não serve, reclama. Faz de outra maneira, para tentar corrigir, não serve também, reclama. E Jesus está falando dessa geração incoerente, uma geração insatisfeita com tudo, de modo que pouquíssimos entenderam quem Jesus de fato era, o Messias,
e o receberam como seu Senhor e Salvador, como o Messias de fato prometido. Mas, irmãos, percebam que, ao falar sobre essas cidades aí que Jesus vai falar, até o versículo, eu parei no versículo anterior, mas até o versículo 24, vai citar Corazim, Betsaida, Cafarnaum. E aí, quando ele fala no versículo 23 sobre Cafarnaum, ele diz o quê? Quem está falando isso é Jesus, irmãos. Presta atenção. Será jogada no inferno. Cafarnaum, uma cidade importante, uma cidade que se achava autossuficiente, uma cidade que se achava que era, assim como muita gente que acha que é o último biscoito do pacote, autossuficiente, que não precisa de ninguém, que é melhor do que o outro, que não se mistura, porque vive num nível intelectual diferente e está se achando. Cafarnaum era assim, achava que estava tudo certo, achava que estava no caminho certo, mas Jesus está falando que está indo para o inferno. Existem duas realidades, irmãos, que nós precisamos entender. A primeira delas é que a humanidade inteira, desde o primeiro pecado, chamado pecado original, não está indo para nenhum outro lugar a não ser o inferno. Essa é a primeira realidade. Morre e vai para o inferno. Mas a segunda realidade é que Deus prometeu salvação e mandou salvação. De modo que nós estamos falando de duas coisas. Se existe o inferno de outro lado, existe a possibilidade de você não ir para o inferno e ir para o céu, ou seja, ser salvo do inferno. E essa possibilidade é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele diz em diversos momentos: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a porta. Se alguém bater e ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O destino de todos é o inferno, mas Jesus se manifesta nesse mundo por causa da grandeza do amor de Deus que cantamos aqui hoje, para mudar essa história, para oferecer salvação, para falar: você não precisa ir para o inferno por causa do pecado original, porque o sangue do meu filho foi derramado na cruz do Calvário, e nesse sangue há poder para te purificar, nesse sangue há poder para te limpar, nesse sangue há poder para te perdoar, nesse sangue há poder para tirar você das mãos de Beelzebu e levar para a glória eterna na presença do Senhor. Esse é o Jesus que nós glorificamos o tempo todo nessa manhã. Versículos 25 a 27 dizem assim: porque naquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Irmãos, nós temos aqui assunto para cada frase uma pregação. E nessas afirmações de Jesus. Aliás, só para lembrar os irmãos que nós começamos há 2 domingos atrás a série E Disse Jesus. Tá bom? Aprendendo com Jesus, aprendendo com o mestre, aprendendo direto da fonte. E essa é a segunda pregação. Irmãos, o que esses versículos estão dizendo? Que a humildade, presta atenção, que é a humildade que nos conecta com Deus. Eu sei que eu acabei de falar do sangue de Jesus, mas só se lava no sangue de Jesus aquele que é humilde. Porque aquele que não é humilde, ele pensa que não precisa do sangue. Aquele que não é humilde pensa que é autossuficiente. Aquele que não é humilde,
ele fala para Deus das coisas boas que ele faz ou que ele é. E por causa disso ele cobra de Deus como se Deus devesse a ele alguma coisa. Mas o humilde é o contrário. Mesmo sendo uma pessoa boa, ele diz para Deus: eu não sou merecedor. Mesmo sendo uma pessoa que procura observar os caminhos, os mandamentos e viver de acordo com o propósito, ele fala: Senhor, ainda assim eu sei que tudo isso que eu faço não é suficiente. O humilde, ele olha para Deus e reconhece Deus quem ele é: santo, santo, santo. E olha para si e diz: tenhas misericórdia de mim. Como Isaías disse: ai de mim. Como os cegos que foram curados disseram: filho de Davi, tem compaixão de mim. Os humildes olham para os irmãos ou para as pessoas do lado e não se consideram superiores, não olham com aquele olhar assim, sabe, de que vai de baixo a cima, a baixo. Não. Os humildes sabem que vieram do pó, ao pó voltarão, e que se existe uma esperança de mudar isso, a esperança não está em si mesmo, em si próprio, a esperança está somente no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus vai falar que a sabedoria humana, ou usando outras palavras, não é maior do que a simplicidade dos humildes. Jesus não condena aqui a intelectualidade, o estudar, o crescer, quando ele se refere à sabedoria. Ele não condena aqui o poder econômico, ele não está falando aqui contra os ricos. Ele alerta muito sobre essa questão em outros lugares, falando do perigo que o dinheiro exerce na nossa vida, mas ele não está falando sobre poder econômico, ele não está falando sobre as altas posições na sociedade de maneira negativa, no sentido de que essas altas posições não deveriam existir, e nós sabemos que elas precisam existir para que a sociedade esteja bem organizada, e a vida da sociedade esteja bem organizada. Mas o que está acontecendo aqui, ele está condenando uma única coisa, que é o orgulho. O orgulho é o impedimento para se viver humildemente diante de Deus e diante do próximo. E aí eu preciso lembrar os irmãos e irmãs que Jesus disse que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Irmãos, somos todos iguais. Todos iguais. Quando a gente passa da porta ali para dentro, e eu falo isso simbolicamente, porque eu quero me referir quando a gente entra no povo de Deus, quando a gente aceita Jesus, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente não recebe porque a gente tem título de mestre, de doutor, porque fez 2, 3, 4 faculdades. A gente não passa a ser parte disso porque a gente nasceu numa família tradicional, numa cidade importante. A gente não passa a ser acolhido no povo de Deus porque a gente passou num concurso e passou a exercer uma função importante, porque assim é o jeito que o mundo olha. Se entrar um homem forte, poderoso, aqui por essa porta, talvez todos nós fiquemos de pé para aplaudi-lo, mas se entrar um pobre, miserável, é bem provável que ninguém olhe para ele, talvez alguns queiram tirá-lo do nosso meio. Porque essa é a natureza. E o que Jesus está dizendo aqui: escondestes, Pai, estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Você precisa ser um desses pequeninos. O que Jesus quer é que a gente seja esse pequenino, cheio de humildade, cheio de simplicidade, independente do que a gente tem, independente do que a gente conquistou, independente de qualquer coisa. Deus quer nos chamar de meus pequeninos. E eu não sei você, mas comigo é assim. Mexe comigo, mas não mexe com meus meninos. Mexe comigo,
mas não mexe com as minhas crianças. Mexe comigo, mas não mexe com a minha família. Fala mal de mim, mas não fala mal da minha família. Não é assim, gente? Tem pai de família aqui? Não tem? Porque eu não estou ouvindo um amém. Tem homem aqui ou não tem? Tá, mas a mulher também fala isso, a mãe também fala isso. Né? Aquele negócio da galinha que abre as asas para acolher e proteger os seus pintinhos ali. Essa é uma alegoria de como Deus trata, mas é assim também. É assim também. Então nós somos os pequeninos que Deus ama, que Deus cuida, que Deus protege, que não precisa temer, que pode ter certeza de que Deus está no controle, mesmo quando a gente está aprisionado em função de alguma situação. Nós somos esses pequeninos de Deus, de Jesus. Glória a Deus por isso. E caminhando para o final, se o Ministério de Louvor quiser subir, pode subir. Nos últimos versículos, que foram os versículos que de fato eu li no início da pregação, quero dizer para você que há um convite para você. Não é para aquele que está sentado do seu lado, não. É para você. Não é para aquele que deveria estar aqui, você pensando, nossa, meu marido tinha que estar aqui na igreja hoje. Minha mulher não podia ter perdido esse culto. Meu filho adolescente tinha que estar aqui, não lá, discutindo as coisas sobre o ministério infantil. Não, há um convite para você. A palavra está sendo pregada para você. E nós precisamos ter essa consciência de que a palavra que nós ouvimos não é para o outro, ela é para nós. Deus fala conosco individualmente, mesmo quando estamos reunidos coletivamente. Há coisas que vão fazer sentido para você, há outras coisas que vai fazer sentido para você. Mas há um convite. E a primeira coisa que nós podemos falar sobre esse convite, venham a mim todos. Esse convite não é um convite que exclui absolutamente ninguém. Jesus convida todos. Ele não está preocupado com o seu passado. Ele não está preocupado com o que você está vivendo hoje, no sentido de que é algo que te afasta dele. Ele não está preocupado se você entrou aqui hoje, talvez cabisbaixo por causa de um pecado que você cometeu. O convite de Jesus é para todos. Deus olha para nós não através das nossas atitudes erradas, das quais nós devemos fugir, mas Ele olha para nós através da cruz de Jesus, que está nos ensinando e que está nos convidando. Venham a mim todos. Todos estão sendo convidados essa manhã para se aproximarem de Jesus, para ficarem perto de Jesus. A segunda coisa que nós podemos falar é que esse convite é para um relacionamento pessoal com Ele, Jesus. Deixa eu te falar, não há absolutamente ninguém que possa resolver os problemas que você tem enfrentado na sua vida, é só Jesus. Não há absolutamente ninguém que possa te salvar desse destino para o inferno, é só Jesus. Não é a igreja denominacional, a placa, que pode te salvar. A salvação vem somente de Jesus. E mesmo quando nos reunimos em igreja, por entender que a igreja é de Jesus, e Ele quer que nós nos reunamos, é Ele quem passeia no meio da sua igreja, e toca, e cura, e liberta, e abre os olhos espirituais. É só Jesus, é só Deus quem pode fazer isso. Por isso o convite dele é para todos, mas é para que tenha um relacionamento pessoal verdadeiro com Ele, Jesus.
A terceira coisa que nós podemos falar sobre esse convite é que esse convite é para todos que estão cansados, sobrecarregados, necessitados, para todos aqueles que estão lutando contra o pecado e porque são convertidos, sofrem por causa disso, porque quando peca e não sofre, não é convertido. Jesus está chamando aqueles que estão cansados porque estão lutando contra o pecado, mas não conseguem vencer o pecado, e parece que o pecado é mais forte, a tentação é mais forte. Jesus está falando, se você está cansado, vem até mim. Jesus está falando sobre aqueles que se sentem culpados por coisas que aconteceram há muito tempo, que ninguém lembra mais, mas você não esquece, essa coisa está na sua mente, foi colocada num lugar do teu cérebro, e todas as vezes que você tenta se aproximar ou mudar a sua vida, isso volta à sua memória, e você se sente culpado, e você se sente indigno, e você se sente não merecedor de tudo aquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Esse convite é para aqueles que estão enfrentando tribulações, porque ainda que esse convite esteja dentro de um contexto de opressão religiosa, a opressão religiosa gerava tribulação. Esse convite é para todos aqueles que enfrentam dores, que sentem dores, que às vezes se sentem fracos e incapazes, que às vezes olham para o céu e perguntam, Senhor, por que não ages? Senhor, por que não vem ao meu encontro hoje? Senhor, por que não tira o meu filho dessa situação e muda a vida e o destino dele, entre aspas? Senhor, por quê? Por quê? Por que essa luta para mim? Esse convite é para você também. Esse convite, entenda isso agora, irmãos. É um convite para o cansado, para o sobrecarregado, para aqueles que estão em tribulação, mas é um convite também para caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus. Jesus disse assim, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Sabe qual que é um grande problema que se levanta diante ou entre nós e o nosso relacionamento com Deus? É que nós queremos receber tudo o que Deus puder nos dar e quiser nos dar, e usufruir de tudo isso. Mas nos esquecemos que o convite de Jesus nos chama para uma vida de discípulos. Ou seja, Deus tem tudo isso, Deus tem toda a resposta, Deus tem toda a solução, e Deus quer te entregar tudo isso, sim. Ele pode fazer isso na hora dele, no tempo dele, porque Ele tem poder, Ele é o único que pode fazer. Por isso Jesus está falando, venham a mim, eu sou essa fonte, eu sou, venham até mim, mas aprendam comigo, mas tomai sobre si o meu jugo, o meu fardo é leve, você vai conseguir carregar, e você vai perceber que em todos os momentos eu estarei lado a lado contigo, e se o fardo está no seu ombro, aqui do seu lado vai estar a minha mão, fazendo com que esse fardo seja leve, porque só Ele tem a solução, porque só Ele pode fazer isso. O que mais nós podemos dizer? Jesus disse que todo aquele que vier a Ele, então, acharão descanso para a sua alma. O convite revela que há descanso em Jesus. Quantos estão precisando de descanso? Quantos estão precisando de calma no coração, na mente?
Quantos estão precisando de uma intervenção de Jesus essa manhã? Quantos creem que Jesus está aqui? Quantos creem, irmãos? Alguém pode dar um amém aí? Quantos creem que esse convite é para você? Porque Jesus disse: vinde a mim todos vocês. Quantos creem que se forem a Jesus, vai acontecer? Vai acontecer. Ainda que seja na hora dele, ainda que seja do jeito dele, mas vai acontecer. E quando acontece na hora dele, do jeito dele, vai acontecer da melhor forma possível, uma forma que você não é capaz de imaginar. Porque você conhece apenas aquilo que os teus olhos vê, mas ele está lá na frente. Há uma esquina que te impede de ver o que está do outro lado dessa rua que corta, mas ele não, ele está no alto e ele vê todo o cenário. O que você precisa fazer? Ir até Jesus e dizer: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero aprender mais de Ti. Jesus, eu quero caminhar contigo. Jesus, eu quero experimentar. Disseram lá na palavra, Jesus, que você é aquele que senta com os pecadores, come com eles, bebe com eles. Diz a tua palavra que você é aquele que entra na casa dos pecadores, como Zaqueu, um publicano. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor curou cegos, paralíticos. Jesus, e se esse convite que o Senhor faz, ou que o Senhor fez, ele tem validade ainda nos dias de hoje, você precisa dizer: Senhor, eu quero. E eu quero dizer que tem, esse convite é para você. Esse convite tem sido distribuído desde o dia em que Jesus foi assunto aos céus e os seus apóstolos e os discípulos saíram para pregar o Evangelho cheios do Espírito Santo. Esse convite é para mim, é para você. Fique de pé no seu lugar. Vamos cantar. Você pode, enquanto estivermos cantando, você pode sair do seu lugar e vir à frente para a gente ter um momento de oração. Presta atenção, irmãos, uma coisa. Pode cantando, eu vou falando aqui. Esse é o momento que algumas pessoas falam assim: ai, que chatice, não precisava disso, eu vou me expor. Irmão, você está achando o quê? Que quem está do teu lado está num patamar superior que você? Você está achando que a família que está sentada ao seu lado é a família da Margarina Doriana, que não enfrenta problema, que não tem luta? Nós estamos no mesmo barco nessa vida, nós enfrentamos os mesmos problemas, nós temos filhos adolescentes que nos trazem as mesmas preocupações, nós temos que matar um leão por dia para poder ter o nosso alimento, nós somos todos iguais. E Jesus nos olha assim, e Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu quero te aliviar hoje. Eu quero te aliviar hoje. Não sai do seu lugar, vem para frente para a gente ter um momento de oração. Vamos cantar bem forte. Com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei.
cantar não, continua cantando, bem baixinho. Você que está aqui na frente, continue declarando isso: meu Jesus Salvador, não há outro igual a Ti. A minha esperança está no Senhor, Tu és o meu Deus. Eu creio, Pai, eu creio que há descanso para a minha alma, para a minha mente no Senhor. Deixa eu experimentar isso hoje. Fala, vai abrindo a sua boca, vai falando com o Senhor. Pai, é isso que nós estamos declarando aqui nessa manhã, que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso que se fez homem na pessoa de Jesus, que se humilhou. Oh Deus, que foi humilhado, que sofreu açoites, ó Deus, que teve que carregar aquela cruz pesada para ser ali colocado, que recebeu aqueles pregos nas mãos, nos pés, sentindo dor, que recebeu uma coroa de espinhos, mas fez, porque o Senhor nos ama. E ali o Senhor demonstrou o seu amor por cada um de nós, teus filhos, e de geração em geração o Senhor vem mostrando a grandeza do teu amor, ó Pai, a grandeza do teu poder, ó Pai, as maravilhas que tu podes fazer, Senhor. Como nós cremos, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Visita, Senhor, agora em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã. O Senhor conhece, ó Deus, a luta de cada um, a dor de cada um, o cansaço, o desânimo, Senhor. Às vezes o desânimo é com a própria família, às vezes o desânimo é com as coisas da igreja, às vezes o desânimo é com o trabalho. Ah, Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Alguém está sofrendo porque perdeu um ente querido, ó Pai. Alguém está sofrendo porque recebeu um diagnóstico, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é aquele capaz de trazer paz para a nossa alma no meio da tempestade, da tribulação, porque o Senhor é aquele que é capaz de repreender os ventos e os mares, e tudo se faz calmaria. Nós declaramos, nós confessamos os nossos pecados, aleluia, e recebemos do Senhor, em nome de Jesus, a Tua bênção, ó Deus. Pai, eu abençoo na autoridade conferida a mim quando o Senhor me separou e me ordenou pastor da Tua igreja. Não há poder, Pai. Na minha vida há só graça, misericórdia e compaixão. Mas eu abençoo em nome de Jesus. Tu sabes que mal posso manter os meus braços levantados, ó Deus, como Moisés no passado. Só para dizer, ó Pai, que eu dependo de Ti e que nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos do Senhor, Pai. Manifesta a cura, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Senhor. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, volte para o seu lugar, mas volte declarando, volte adorando ao Senhor com toda a força do teu coração, com toda a intensidade. Ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, permanecerei sempre em ti.
mim. Pra mim. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Sente-se mais um minutinho, por favor. Só para a gente dar os avisos e aí você vai receber a bênção final, tá bom? Vamos ouvir o News Hope. Leitura labial não dá, gente. Vamos lá. É brincadeira. New Hope Mulher. Só que dessa vez vai ser junto, a gente vai ter um... Isso! No próximo sábado, dia 1º, vai estar acontecendo aqui na nossa igreja, às 10 horas da manhã, o evento especial e já tradicional do New Hope Homem e do New Hope Mulher. Só que dessa vez vai ser junto, a gente vai ter um seminário de finanças junto com o pastor João Júnior. Então convida todo mundo para que a gente viva esse momento especial aqui na nossa igreja, seguido de um delicioso churrasco. E do dia 3 ao dia 7 de abril vai acontecer a próxima edição da Semana de Oração. A nossa maratona de busca pela presença do Senhor, ela não para nunca. Então nós queremos te convidar de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, todos os dias vai ter gente aqui na igreja dobrando o joelho, buscando a vontade do Senhor, clamando por cura, por portas abertas, trazendo gratidão e testemunho diante do altar do Senhor. Então não deixe de participar. Próxima semana de oração começa na segunda, termina na próxima sexta-feira. E a Páscoa já está chegando. Dia 9 de abril, a gente vai ter aqui na nossa igreja às 10h30 da manhã o nosso culto da ressurreição. A gente vai ter um monte de surpresa especial acontecendo, tem a apresentação das crianças e tem também a apresentação do nosso grande musical de Páscoa chamado Tetelestai. Então convida os amigos, convida os familiares, a galera que trabalha com você, os seus vizinhos, porque esse é o momento da gente falar do amor de Cristo, da gente celebrar e evangelizar também através de uma mensagem muito especial que está sendo preparada e ensaiada durante muito tempo, com muito carinho, para que a mensagem do Senhor chegue a mais pessoas. Então não deixe de convidar os seus amigos, não deixe de estar presente, de se organizar. Dia 9, domingo, às 10h30 da manhã, vai ser muito especial, a gente espera por você. E no domingo, dia 2, a gente vai ter o nosso tão esperado e tão amado Culto Azul. A gente vai estar celebrando aqui na nossa igreja, junto com o Ministério do Special Needs, a importância da gente amar a todos como Cristo mandou e da gente se preparar para receber e acolher a todo mundo. A palavra vai ser com o pastor Nivaldo Nassif e logo após esse culto, a gente vai ter um churrasco que por apenas $15 você garante ainda sobremesa e refrigerante para poder levantar fundos para a gente construir a nossa sala sensorial. Um outro jeito que você tem de participar muito especialmente desse culto é vindo usando uma roupa azul no domingo que vem, dia 2. E se você quiser estar mais por dentro ainda, você pode encomendar uma dessas camisas maravilhosas para ajudar a construir a sala e investir no ministério e tá ali ó, no uniforme no domingo que vem. Que Deus te abençoe e a gente espera você, hein? Amém, amém. Ficar de pé. Muita coisa boa acontecendo nos próximos dias aí na igreja. Vamos participar e vamos divulgar, tá? Quando você receber aí essa notícia no seu celular, passe para frente, convide amigos, amigas, para a gente estarmos juntos aqui, tá certo? Feche os teus olhos, põe a mão no coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a força, o poder do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todas as bênçãos estejam sobre o povo de Deus, a igreja de Deus aqui reunida hoje e para todos sempre. Amém. Bom domingo, queridos.